trabalhista do Partido Brasileiro, incentivar devemos no Brasil inteiro realçar. Enorme a multidão que se comprime para receber a visita de Getúlio Vargas e ouvir seu anunciado discurso. À noite, Orumbá em peso assistiu em praça pública o comício monstro da campanha presidencial de Getúlio Vargas. Nós queremos Getúlio eleger, nós queremos. Chegando às eleições de 1950, os partidos políticos apresentavam poucas ou nenhuma opção para escolher de um nome que pudesse concorrer às eleições com reais chances de vitória. O Partido Social Democrata, ao qual o presidente Dutra é afiliado, apresentou a figura do desconhecido político mineiro Cristiano Machado. Por outro lado, a União Democrática Nacional representava ainda mais a carência de líderes ao repetir a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes. Nesse contexto, Getúlio Vargas encontrou o cenário ideal para que retornasse ao posto do qual havia sido deposto. Abraçando a legenda do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Vargas saiu em campanha aproveitando da ainda consistente base de lideranças populares e sindicais que lhe dedicavam amplo apoio. Paralelamente, utilizava seu amplo poder de barganha para garantir apoio dos líderes do PSD e assim também trazer os votos dos oriundos do campo e dos pequenos centros urbanos. Dessa forma, Getúlio Vargas conseguiu angariar apoio político suficiente e se candidatou a presidente pelo PTB, recebendo apoio do Partido Social Progressista PSP, foi candidato nas eleições de 1950. Sua campanha, iniciada em agosto de 1950, contou com viagens de norte a sul do Brasil. A propaganda eleitoral de Vargas em sua caravana contou com 80 discursos e em cada cidade por que passou, as multidões o seguiram. Se apresentando ao povo brasileiro como o pai dos pobres, ele voltou a sustentar sua velha política patrimonialista, mas agora como um herói progressista. Na campanha, Getúlio proferiu uma das sentenças mais inesquecíveis da sua vida. Se eu for eleito em 3 de outubro, no ato da posse, o povo subirá comigo as escadas do catete e comigo ficará no governo. Nesse cenário, Vargas se distanciava da ideia de político e se aproximava da ideia de pai, reafirmando sua postura populista. Sua campanha foi então marcada por multidões se espremendo em praças públicas, aeroportos, ruas e até mesmo em cima de árvores para demonstrar o enorme desejo das massas pelo retorno do líder carismático. Como candidato, vinculou sua figura à defesa do trabalhador, tanto urbano quanto rural, e à política nacional desenvolvimentista, fortalecendo as promessas de cuidar do povo brasileiro e de desenvolver o país e lembrando os brasileiros de seus feitos do antigo governo. Vargas obteve assim a vitória através das eleições diretas, dessa vez com uma vitória inquestionável com 48,7% dos votos. Getúlio Vargas adotou, durante todo o seu governo, uma política econômica nacionalista chamada de nacional desenvolvimentista, que era caracterizada pela intervenção do Estado na economia e pela expansão da indústria nacional. Nessa política, foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDE, responsável por indicar setores para os quais os investimentos seriam repassados com prioridade. Essa instituição agiu no investimento da infraestrutura do país, com o desenvolvimento dos sistemas de transportes e energia e a diversificação industrial brasileira. A questão em torno do petróleo gerava muitos conflitos e debates polêmicos acerca da criação de uma estatal petrolífera, e a campanha O Petróleo é Nosso, criada ainda no governo Dutra, se fortalecia. Nesse cenário, no dia 3 de outubro de 1953, foi criada a Petrobras, controlada pelo Estado brasileiro, que possuía o monopólio de todas as etapas da produção do petróleo. Ou seja, as empresas estrangeiras estavam excluídas de todo o processo de obtenção do ouro negro no Brasil. A criação da Petrobras está ligada ao processo de desenvolvimento da industrialização brasileira e sua história é marcada por vultuosos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Mas por que Getúlio Vargas criou a Petrobras? Na época em que surgiu, a criação da empresa era vista como uma garantia de monopólio do setor petrolífero por parte do Estado. No segundo mandato de Vargas, ele preservou os objetivos traçados pelo Plano Quinquenal, elaborado em 1939 por iniciativa de Vargas e seu ministro da Fazenda, Souza Costa, que tinha como meta uma usina de aço, fábrica de aviões, usinas hidrelétricas em Paulo Afonso, drenagem do Rio São Francisco, entre outros. Para Vargas, era necessário que o campo passasse por uma modernização técnica. Desse jeito é que se conseguiria o aumento da produção e a fixação de seus habitantes. Além disso, essa dinâmica criaria um mercado interno capaz de absorver a produção industrial nacional. Ou seja, a modernização do campo estaria em sintonia com o crescimento da indústria nacional. Além disso, esse aprimoramento do meio rural seria de interesse dos grandes proprietários de terras,
pois possibilitaria o aumento da produção e, consequentemente, dos industriais pela ampliação de um mercado interno para a absorção de seus produtos. Fechando assim, Vargas aproxima a indústria e o setor agrário em torno de um mesmo interesse, a modernização do campo. Getúlio também defendeu a extensão da CLT ao campo, favorecendo o trabalhador rural. O termo populismo tem sido relacionado a regimes e governantes que adotam um discurso voltado para as massas, procurando dividir a sociedade em dois grupos. Nesse sentido, o governante apresenta-se como responsável por cumprir as vontades do povo na luta contra o inimigo em comum da sociedade. Esse conceito apresenta as seguintes características: relação direta e não institucionalizada do líder com as massas. Então, a relação do líder populista com o povo era estabelecida por meio da influência de seu carisma sobre as massas. Logo, não era um contato constituído por nenhuma instituição política. O forte nacionalismo econômico, o discurso em defesa da união das massas. Então, o discurso era voltado para a conciliação das diferentes classes sociais. Nesse sentido, o líder não falava em nome de uma classe específica, mas sim em nome da nação. Liderança política baseada no carisma e no clientelismo. No Brasil, Getúlio Vargas se tornou a maior referência do governo populista. Foi graças a essa forma de governar que o ex-presidente do Brasil ganhou o apelido de pai dos pobres. Ao utilizar uma linguagem simples e popular, Vargas acabou governando o país por meio das manifestações e discursos populares que mobilizaram grande parcela da população a seu favor. Durante o período em que esteve no poder, fez uso da propaganda pessoal para promover o seu governo. Vargas dizia não ser igual aos outros políticos do país, pois, ao mesmo tempo que tomava medidas autoritárias e antidemocráticas, era capaz de solucionar problemas assumindo um comportamento tido como carismático. Foi criado um termo, o queremismo, através do qual inúmeras pessoas clamavam pela permanência de Getúlio no governo, com o slogan "Queremos Getúlio". Mas você deve estar se perguntando, como é possível para Getúlio Vargas manipular as massas populares durante o seu governo repressor? Bom, Vargas governou no período em que o Brasil estava se industrializando e urbanizando. O fenômeno da industrialização era algo novo para o país e promoveu a migração de grandes massas populares do campo para a cidade, fato que favoreceu a urbanização do país. Essa população, que aos poucos chegava à cidade, apresentava dificuldades para se organizar nesse novo e desconhecido ambiente, o espaço urbano. Dessa forma, acabavam preferindo confiar seus desejos a quem se dizia amigo deles, no caso, o líder populista do Brasil, Getúlio Vargas. Em 1949, Carlos Lacerda fundou o próprio jornal, chamando-o de Tribuna da Imprensa. Esse jornal foi um dos palanques que Carlos Lacerda usou para atacar Getúlio Vargas e manifestar suas posições ultraconservadoras. Em 1950, Lacerda realizou a cobertura da eleição presidencial e manifestou-se favorável ao candidato da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes. Como mencionado, Carlos Lacerda era opositor ferrenho a Getúlio Vargas, e a possibilidade de que Vargas pudesse voltar à presidência do Brasil o deixou em desespero. Sobre a possibilidade da eleição de Vargas, Carlos Lacerda afirmava o seguinte: o senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. De fato, Carlos Lacerda procurou, de todos os meios, implodir o governo de Vargas. Ele, enquanto jornalista, e a bancada da UDN usaram tudo o que estava ao seu alcance para atrapalhar o andamento desse novo governo. Carlos Lacerda, por exemplo, denunciou o jornal Última Hora de receber verbas ilegais do presidente Getúlio Vargas. A denúncia deu início a uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, que não conseguiu provar a acusação. A UDN ainda procurou explorar o caso para tentar derrubar Vargas por meio de um impeachment, mas a tentativa fracassou. Carlos Lacerda ocupava o cargo de maior opositor de Getúlio Vargas e, em 1954, uma grande crise selou o fim desse governo e frustrou os planos de Lacerda. Lacerda, por inúmeras vezes, usou do poder de persuasão dos jornais para denegrir a imagem de Vargas, espalhava notícias falsas sobre seu governo, acusando-o, por exemplo, de ser o gerente-geral da corrupção no Brasil, fazendo com que uma onda antigetulista se espalhasse pelo país. A atuação da UDN e as denúncias de Getúlio Vargas contribuíram enormemente para a crise política desse período. E voltei para trás para dizer adeus ao Vaz. Eu vi um sujeito com um chapéu desabado, um mulato, atravessar a rua, estava parado do outro lado, atravessar a rua e vi para trás do automóvel, uma distância de uns 3 metros do automóvel. Mas foi uma coisa instantânea, que imediatamente ele abriu o paletó, sacou uma arma e começou a atirar. E de repente, quando eu olho assim, atrás do automóvel, eu vejo um corpo caído. Quando eu olho, eu Vaz. E atenção, atenção! Informa o Globo no Ar em edição extraordinária. Rio de Janeiro urgente. Ocorreu há poucos minutos na rua Toneleiros, em Copacabana,
um atentado a tiros contra o jornalista Carlos Lacerda. Ele voltava para casa acompanhado de seu filho Sérgio e de um oficial da aeronáutica. Há pelo menos uma vítima fatal. Voltaremos a qualquer momento com maiores detalhes sobre o atentado. Um pistoleiro atirou contra Carlos Lacerda, que se encontrava acompanhado do major da aeronáutica Rubens Vaz, que fazia parte dos grupos de seguranças voluntários que protegiam o político. O major morreu e Lacerda recebeu um tiro de raspão no pé. O atentado e a morte do major foram um completo desastre para o governo de Vargas. A aeronáutica conduziu uma investigação que chegou ao nome de Gregório Fortunato, o chefe de guarda pessoal de Vargas. As investigações não conseguiram provar que Vargas tinha sido o mandante do crime, mas mesmo não sabendo das ações de seu chefe de segurança, Vargas foi responsabilizado pelo crime. Antes mesmo de as investigações acontecerem, Carlos Lacerda já acusava. Perante Deus, acusa um só homem como responsável por esse crime. É o protetor dos ladrões. Esse homem é Getúlio Vargas. Esse atentado deu início a uma enorme crise no governo de Vargas e mobilizou os militares para um golpe. Carlos Lacerda, os militares e os conservadores exigiam a renúncia imediata de Vargas. E, quando se imaginava que a situação de Vargas era sem retorno, o improvável aconteceu. E atenção, senhores ouvintes, atenção para essa edição extraordinária do Globo no Ar. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. No dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas cometeu suicídio com um tiro no coração. Ao dar-se um tiro no peito e não na cara, Vargas mostrou que entendia que precisava manter o seu rosto limpo. Precisava morrer e ser lembrado, mas não desfigurado. Sua imagem no caixão, rodeado de apoiadores desolados, perpetua o fato dele ser um dos políticos mais aclamados da história do Brasil, que moveu multidões e gerou esperança nas classes menos favorecidas economicamente. Vargas, assim, se consolidou como líder carismático, populista, heróico e eterno. Em sua carta-testamento, ele escreve: mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para lutar por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não me abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenemente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. A carta-testamento agiu como última manobra de manipulação das massas, colocando-as contra todas as forças de oposição ao governo getulista. Definitivamente, Vargas amarrava seu corpo político aos adversários que teriam de viver à sombra do grande estadista. Assim, a morte de Vargas freou a tentativa golpista de militares e da UDN. A comoção popular causada pelo ato foi gigantesca, demonstrada sobretudo pelas milhões de pessoas que se mobilizaram em torno das cerimônias fúnebres. A UDN e os meios de comunicação opositores tiveram suas sedes destruídas, pois passaram a ser considerados os responsáveis pela morte do pai dos pobres. Os setores mais conservadores, que visavam tomar o poder, não contariam, portanto, com o apoio das massas para conquistar seu objetivo.
A UDN teve que recuar para a permanência da ordem democrática por meio da posse do vice de Vargas, Café Filho.